Olá, bom dia. O Quem é Quem no ar para todo o estado de Santa Catarina. Mais uma entrevista especial para você nesta manhã de domingo e nós voltamos a falar sobre economia aqui no Quem é Quem. É um programa, é o assunto do momento e o programa tem que dar destaque com certeza, principalmente com esse cenário todo aí no Brasil. Recentemente a gente já ouviu uma consultora, uma economista aqui no programa e eu volto a trazer o tema porque agora a gente quer focar as empresas catarinenses, não é? Tem dicas no programa de hoje para você empresário aí, ó, como passar pela crise sem ter que demitir e sem apertar tanto o investimento. Para isso eu recebo a consultora financeira Flávia Macedo dos Anjos, hoje aqui no programa. Flávia, bom dia, um prazer recebê-la. Bom dia, Elaine, um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho aí sobre o cenário econômico que afeta tanto hoje o dia a dia do empresário. Todos nós já estamos sentindo, né, Flávia? Realmente vivemos uma crise hoje no Brasil. A marolinha do Lula virou praticamente um tsunami agora, não é? É, exato. Foi só postergado o que está acontecendo agora, né? Estão ocorrendo reformas necessárias. A gente gastou mais do que podia, né? Como qualquer gestor, quando ele gasta mais, ele tem que reduzir custo e buscar esse prejuízo que ele teve. O governo está fazendo isso agora e quem acaba sentindo mais é a população e principalmente as empresas, né? Essa semana mesmo a gente teve hoje o Bacen soltou que a inflação vai bater 9%, já é uma expectativa, então vamos estourar a meta de inflação, o PIB vai cair, né? Não vai ter crescimento, isso tudo acaba impactando tanto a tomada de decisão de investimento e o corte, né, que acaba sendo necessário tanto na mão de obra quanto em custos ali administrativos e do dia a dia das empresas. Bom, a balança está ficando bem desproporcional, né, Flávia? 9% a inflação? 9%. O Focus, segunda-feira, soltou 8,97% já de expectativa e hoje já tem essa notícia aí que a expectativa mesmo é 9% ao ano de inflação. Isso tudo acaba impactando aí o bolso da população e do empresário na hora de pensar em expandir, né? Bom, o Brasil agora vai na contramão, né? Enquanto todos os outros países sofreram o forte mesmo da crise financeira, que já se arrasta há alguns anos aí mundialmente, o Brasil começa a sentir os reflexos só agora. Por que demorou tanto, Flávia, para nós brasileiros sentirmos e começarmos a corrigir a rota em relação à nossa economia? Essas correções deveriam já ter sido feitas, né? O que está sendo feito agora em 2015, 2016, esse foco na reforma tributária, previdenciária, isso já deveria ter sido discutido, mas foi adiado pelo governo. Acabamos gastando mais do que arrecadamos e agora a gente tem que pagar a conta e tem que ser mais rápido e mais efetivo, porque ficou caro. Então, a gente está sofrendo mais, o remédio vai ser amargo. Como a gente postergou a solução, né, agora vai ser mais difícil para a população e para as empresas. O país parou de crescer, ninguém investe, né, o medo da recessão, a gente não tem ainda aquela sensação de que não sabe o que vai acontecer. Né, então, o empresário acaba tendo medo de expandir, medo de investir na economia do país. Uhum. Você citou a reforma tributária, falávamos antes da entrevista sobre a sonegação de impostos, não é? A gente fala tanto das ações do governo, né, das falhas do governo, mas o brasileiro, em termos gerais, também tem aí, vamos que seja uma parcela mínima, mas ainda tem uma parcela também, entre aspas, de culpa nisso tudo que está acontecendo hoje aí, mais no viés da reforma tributária ou na sonegação de impostos, que agora começa a refletir, né? A arrecadação começa a cair, né? Exato. A questão toda é que o Brasil é um dos países que tem a maior carga tributária do mundo, só que ele não reinveste esse dinheiro, né, de volta no país. É um problema de longo prazo, de corrupção, e muitas vezes o brasileiro, ao invés de buscar as melhorias do governo, bater ali, muitas vezes a gente acabava optando por tentar sonegar os impostos. Na verdade, o buraco é bem mais embaixo, né? Tem que ter um alinhamento do que deve ser tributado, como deve ser tributado. Desonerar o empresário, né? A folha hoje é uma coisa absurda para você ter um funcionário, ele custa o dobro para você. O maior custo das empresas é a folha de pagamento? É folha de pagamento. Se a gente olhar hoje, é folha, se a empresa não está no Simples, o que sobrecarrega, né, uma empresa é a folha, tanto que o primeiro impostos, corte... né? O primeiro corte é de funcionários, porque é onde a empresa mais sente o alívio, né, na hora de pagar a conta. Então, por isso que a população acaba sentindo. É o primeiro corte, é o desemprego. Então, é o que está acontecendo em São Paulo, principalmente nas indústrias, né? A demanda cai,
as empresas param de vender, consequentemente você tem que cortar pessoas. O caminho que o empresário tem que fazer que é se preparar para a crise antes da crise, né? Que é ter um planejamento financeiro, se antecipar. Porque todo mundo agora está questionando como que eu me preparo para a crise? Sim. A crise já está acontecendo. O empresário tem que pensar um pouquinho antes. Tem como se preparar já com a crise em andamento aí, a todo vapor? Tem um conceito novo que a gente gosta de utilizar bastante, que é o orçamento base zero, que é uma ferramenta do planejamento financeiro, que é tentar reduzir os custos ao máximo, que é a gestão eficiente, né, dos custos, que é evitar o custo desnecessário que não gera produtividade, não gera lucratividade para o empresário. E é difícil implementar isso sem ter uma consultoria ou sem ter um auxílio, porque o empresário está no dia a dia, e então ele acaba não tendo tanto tempo para estar ali olhando linha a linha dos custos. E quando a gente olha a linha dos custos, acaba cortando excessos desnecessários e que geram maior lucratividade para a empresa. Então isso ajuda tanto no momento da crise, mas também ajuda no futuro para aumentar a lucratividade, né, da empresa. Então o empresário pensar não só no curto prazo, que é agora esse momento de crise, mas no médio e no longo prazo para preparar a empresa para qualquer oscilação do mercado. A implementação da base zero, né? Reduzir o máximo do orçamento, mas dá para reduzir o orçamento da empresa sem corte, sem demitir? Você acha que isso é possível? Se a empresa trabalha já com uma folha enxuta, né, ela já tem a folha necessária para rodar a operação. Os custos administrativos, eles muitas vezes são deixados de lado porque são menores. Então, a tomada de decisão é no feeling. Eu acho que eu gasto tanto, tá bom. Ninguém analisa no detalhe. O achismo já caiu de moda faz tempo, exato, né? E não é produtivo. Teve uma empresa mesmo que recentemente a gente passou por ela, eles viram que eles gastavam horrores com caneta colorida. Por que compravam 3, 4 tipos de cores de caneta? O OBZ ele vai nesse detalhe. Então, eles viram que eles tinham um gasto horroroso em canetas. E depois em estojo. Então, para que o colaborador precisa de estojo? Ele precisa de estojo? Então, começa a ter reflexo e cortes que evitaram uma redução na folha desnecessária, porque eles cortaram o custo primeiro, administrativo, que era desnecessário, para depois, caso piore a crise, eles comecem a olhar a folha. Entendi. Flávia, você está falando aí de empresas sadias, né? Que o orçamento base zero sendo implementado em empresas sadias, né, com saúde financeira, pode aí socorrer e evitar uma catástrofe no mercado em termos gerais. Mas as empresas que já estão em crise financeira, aquelas que já estão se arrastando aí com dívidas, com dificuldades financeiras aí nos últimos 2 anos, por exemplo, essas empresas, na sua análise, elas conseguem sobreviver nessa crise ou será que fecham as portas? Quando você está endividado, né, a primeira foco do empresário é se a dívida não está cara. Reestruturar a dívida. Okay. Listar as dívidas e verificar qual que está cara e renegociar com o seu credor. E negociar com o fornecedor. Ele tem que parar e olhar a situação financeira da empresa. Parar investimento. Primeiro admitir que tem um problema financeiro na empresa, né? O primeiro caminho. Exato. E aí buscar essa ajuda externa para tentar corrigir o que é possível. Exato. É isso. A gente vai para o intervalo comercial. Depois do intervalo comercial, a Flávia vai explicar para a gente melhor o que é o orçamento base zero, como que ele pode ser implementado, né? E as empresas aqui de Santa Catarina que já estão fazendo, já implementaram esse orçamento e já estão tendo bons resultados. Um instante só, a gente já volta. Estamos de volta, este é o segundo bloco do Quem é Quem nesta manhã de domingo e hoje eu recebo aqui nos estúdios da Band a consultora financeira Flávia Macedo dos Anjos, que tem aí uma longa experiência, não é, com essa questão de mercado, inclusive é sócia da Par Mais Planejamento Financeiro, então ela sabe um conhecimento profundo aí, né, o que está falando, né, essa consultoria toda que vocês já prestam há muito tempo aqui em Santa Catarina, né, Flávia, então te dá aí um know-how, né, uma expertise para falar com conhecimento de causa. Já falamos aí abertamente, né, generalizando a situação financeira do Brasil, mas Flávia, agora eu gostaria de puxar
mais para o estado de Santa Catarina, que eu penso que é a grande preocupação do nosso telespectador, né? O telespectador da Band. Já que a gente está falando para todo o estado de Santa Catarina, vamos fazer uma análise aqui do nosso estado. O governo e alguns especialistas dizem que Santa Catarina pode passar por essa crise sem maiores problemas, porque nós temos uma economia forte e diversificada. Enquanto outros estados têm essa economia muitas vezes baseada só na indústria, Santa Catarina tem esse contraponto aí de prestação de serviço e mão de obra também especializada. Tanto é que, enquanto o resto do Brasil parou de contratar e está demitindo, o estado continua aí com a mão de obra, né, mantendo a mão de obra ou até contratando. E eu gostaria de saber a sua visão. Você concorda com essa análise do governo e de alguns especialistas de que o estado de Santa Catarina está bem na crise? Concordo. Se a gente comparar Santa Catarina com o resto do país, a crise realmente ainda não atingiu aqui da forma que tá atingindo os outros estados. Principalmente por causa dessa diversificação. Serviços é o último que sente. Então, aqui a mão de obra é mais qualificada. Tanto que a gente tem dificuldade na contratação, porque o pessoal, a maioria está empregado. Lá na Paraná a gente está com dificuldade, a gente está com vaga aberta, muitas vezes tem essa dificuldade de achar mão de obra qualificada, porque aqui a crise ainda não atingiu. Mas o empresário, o Estado não pode deixar de preocupar com esses fatores, porque está afetando o país. E por mais que aqui ainda não chegou a crise da forma que chegou, por exemplo, em São Paulo, que é muito sentido, ela vai chegar, porque vai afetar a demanda do país todo, consequentemente os investimentos vão cair, ninguém vai querer colocar dinheiro, né, nas empresas. Se a gente olha o mercado financeiro, a parte de fusão e aquisição, de compra de novas empresas parou, então o investidor externo também está receoso, então essa crise vai chegar aqui sim. Talvez não vai atingir da mesma forma que atingiu os outros estados, mas vai deixar de crescer. Talvez o estado não tenha tanto impacto em demissões, mas vai deixar de expandir. Pode estagnar a economia. Exato. Que é o que todo mundo que a gente conversa hoje, os empresários estão reclamando, que estagnou. Enquanto nos últimos anos eles tiveram um crescimento considerável, certo. Esse ano parou. Ninguém faz nada novo, ninguém investe, né? Qual é o conselho para o empresário catarinense, então, já que temos esse cenário positivo no estado de Santa Catarina, o que me deixa muito feliz, não posso deixar de dizer, de manifestar, mas, como você falou, a gente tem que prevenir. E como você falou no primeiro bloco, nada melhor do que ter um plano de ação enquanto estamos bem, né? E quando a crise chegar aqui, se chegar, que as empresas tenham aí o seu plano B, C, D, né? E um plano A forte também. Qual é Exato. O caminho, Flávia? O empresário médio, a média empresa, a pequena e média empresa, muitas vezes ela não para pensar no futuro, né? O empresário, ele pensa no caixa. Quanto entrou, quanto saiu e quanto que está na minha última linha. Ele não tem ele acaba não tendo tempo, muitas vezes, para ter essa visão de longo prazo, né? Para onde eu quero ir, para onde eu quero que a minha empresa vá e como que eu chego lá. Né? Qual que é o caminho que eu tenho que percorrer? Que setores... estou concentrado em determinado setor, será que não vale a pena diminuir o risco e investir em outros setores? Esse tipo de análise, ela só é feita quando a empresa para fazer um planejamento financeiro estratégico. Ela para olhar internamente, né? O que ela está fazendo e aonde ela quer chegar. É uma criação de valor, né? Criar valor para a empresa. Não pensar nela como apenas um fluxo de caixa hoje, e sim ela no longo prazo, perpetuar a empresa. Para isso, o planejamento financeiro, ele utiliza cenários, né? Um cenário base, que seria um cenário levando em consideração a economia hoje, um cenário otimista e um cenário pessimista. Esse cenário pessimista ajuda o empresário quando vem uma crise. Quando ele tem um planejamento financeiro de longo prazo, ele sabe como ele ganha dinheiro, em quais produtos ele está investindo, em quais setores ele está investindo, onde ele gasta em cada linha. No momento de crise, ele consegue cortar e ele consegue tomar a decisão de forma rápida, porque ele sabe onde está o empregado o dinheiro dele. Então, o planejamento financeiro e o OBZ, que é uma ferramenta dentro desse planejamento financeiro, é uma forma de dar ferramenta de controle e de tomada de decisão para o empresário, de forma ágil e de forma estratégica. Ele não penalizar a empresa dele por uma tomada de decisão, muitas vezes, que foi em cima da hora, ou por pressa, ou por necessidade.
Qual é o caminho para implementar, por exemplo, o orçamento base zero? É uma das dicas aí, né, que você dá para o pessoal implementar nas suas empresas. Qual é o caminho para trazer o orçamento base zero para a empresa? O orçamento base zero ele tem um conceito de começar do zero, né? Por isso o nome, que é orçar as despesas e os custos como se fosse a primeira vez, como se eu estivesse começando a operação agora. Abrindo a empresa hoje. Hoje. Porque algumas empresas elas até trabalham com orçamento para o ano seguinte, mas como que é a forma feita? Ele pega o que gastou o ano passado, corrige por uma inflação ou por um índice, coloca uma margem de segurança, anualiza e divide por 12. Esse é o meu orçamento de 2016. Só que dessa forma ele não faz uma análise se teve algum gasto desnecessário no ano anterior. O OBZ não, ele olha linha por linha, centro de custo por cento de custo, e senta com cada, aí precisa do envolvimento do gestor de cada área, então dá bastante trabalho, né? Porque a empresa não pode parar e ela tem que fazer isso ao mesmo tempo, né? Então, é de sentar com um e orçar do zero. A gente gosta muito de usar o exemplo de viagens, né? Porque todo mundo fala que é complicado o orçamento de viagens. É verdade, gente. Então, leva tempo, requer paciência. Tempo, exato. Mas desenhar um cronograma de viagens. O colaborador sabe quantas vezes ele vai viajar no ano. Então, ele faz essa programação. Ele sabe que ele tem que comprar com 15, 20 dias de antecedência a passagem. Consequentemente, ele conseguiu levantar o valor dele de viagem sem fazer uma média em cima do que ele gastou no ano passado. Certo. Qual é o tempo para implementar o orçamento base zero na empresa? Se eu começar hoje, se eu decidir que eu quero o orçamento base zero agora na minha empresa, daqui quanto tempo eu já vou ter resultados com ele, Flávia? Para levantamento de dados, orçamento, a gente normalmente usa de 3 a 4 meses. Certo. Não é tão demorado assim. Não. Quer dizer, não é tão rápido, mas é um tempo aí que dá, de repente, para a gente conciliar e fazer a coisa andar, né? É muito importante ter a empresa com o mesmo objetivo. Então, a gente acredita não só em implementar o OBZ e o planejamento financeiro, também uma política meritocrática, que o colaborador participe, né, dessa redução de custo, porque é ele que vai ajudar o empresário realmente a implementar no dia a dia essa política. Então, ele precisa participar, né, ter uma forma meritocrática de reconhecer esse colaborador que ajuda o empresário ali no dia a dia. Isso é muito legal, porque uma vez o colaborador tendo consciência de que se esse programa for instalado corretamente na empresa e ele der resultados, o emprego dele está garantido. Exato. Quer dizer, é uma troca de interesses, né? Basicamente, o trabalhador responde ao projeto, ao programa, orçamento base zero, e a empresa consegue se manter. Exato. Bacana, muito bacana. A gente vai para o intervalo comercial. Depois do intervalo a gente vai aprofundar um pouquinho mais essa questão aí do colaborador, né, Flávia, que é tão importante. E também mais dicas que a Flávia tem para a gente no último bloco do programa. Um instante só. Estamos de volta, este é o último bloco do Quem é Quem, nessa manhã de domingo. Estamos falando sobre economia, um assunto que diz respeito a todos os catarinenses, brasileiros em termos gerais, né? Mas especialmente aqui em Santa Catarina, para onde falamos neste momento. A Flávia Macedo dos Anjos é minha entrevistada de hoje, consultora financeira. Flávia, a gente já fez aqui uma análise geral de mercado. No último bloco a gente estava falando sobre o papel do colaborador, né, do funcionário das empresas nesse momento de crise. O que dá para a gente acrescentar naquilo que você já falou em relação ao papel fundamental do funcionário, do trabalhador neste momento de crise? Porque todo mundo fica com medo. O empresário, que não gosta nem um pouco de demitir, e o trabalhador, que tem o medo de ficar desempregado, né? Então, a política, né, o OBZ, a ferramenta, para ela funcionar, tem que ter a participação do colaborador. Então, envolver ele no projeto é muito importante. Desde o início, Flávia? Desde o início. Então, a empresa tem que ter uma política também transparente, de informar o seu colaborador como que vai ser implantado e a necessidade da participação dele. Porque quem gasta é quem está na ponta. Quem solicita o lápis, quem imprime na colorida ao invés de preto e branco, é o colaborador. É verdade. E se não tem essa comunicação, ele tem a sensação que o dinheiro é infinito. Porque não é do bolso dele que está saindo, ele tem a sensação do dinheiro infinito. Para ele não ter essa sensação, ele precisa participar.
E ele precisa entender que aquela economia vai gerar um benefício para ele, tanto da manutenção do emprego, que é não ter o corte do funcionário, e também implementar uma política daqui a pouco meritocrática de bonificação. A gente acredita muito nessa bonificação do colaborador para ele entrar no time, para ele fazer parte da empresa, né? Ele enxergar a empresa no longo prazo junto com o empresário, ajudar ele nesse desenvolvimento. Então é muito importante essa presença do colaborador, porque senão acaba não funcionando. A gente vai lá, fica 3, 4 meses, 6 meses e não tem resultado. Não tem resultado. E é muito interessante você tocar nesse ponto, porque hoje é moda no Brasil afora. Muitos consultores, aí, principalmente de RH, falam da importância do comprometimento do funcionário com a empresa. Agora, se a empresa não é honesta com o funcionário, se a empresa também não dá a chance do colaborador ser comprometido, aí também não funciona. Acho que tem que ser uma mão aí, uma via de mão dupla, né, Flávia? A empresa ter a vontade de valorizar seu colaborador, de ser honesta, sincera, de chamar o colaborador para a responsabilidade e o colaborador responder essa responsabilidade, né? Todos ganham, mais uma vez eu disse no outro bloco, e repito, todos ganham, né? Todas as partes interessadas. Exatamente, é o que a gente chama de win-win situation, todo mundo sai ganhando, né? Exatamente, isso é muito bom, né? É o que todo mundo quer, né? Afinal de contas. Agora conta para mim a questão do orçamento base zero. A diferença na implementação do orçamento base zero na pequena empresa, na média, na grande empresa, como é que funciona os níveis de... Na grande empresa, o que normalmente acontece é você tem uma área de planejamento financeiro. Né? As multinacionais, ela tem uma área com funcionários apenas para pensar estrategicamente para a empresa. Certo. Então, a implementação não é que ela fica mais fácil, porque né, um volume maior de informação, um volume maior de centro de custos, de linhas e de despesas, e o envolvimento né, é muito mais difícil, só que tem uma equipe ali 24 horas pensando estrategicamente para a empresa. Numa média e uma pequena empresa, o empresário não tem uma área de planejamento financeiro estratégico. Né? Ele não tem tempo para implementar. O financeiro dele também não tem tempo e nem as ferramentas para isso. Então, é muito importante um auxílio, né? Seja de uma consultoria, do que o empresário achar melhor, mas ter alguém com foco nesse projeto. Porque se não tiver foco, não tem a implementação. Porque é difícil implementar, tira todo mundo da zona de conforto, né? Todo mundo para pensar, refletir sobre como são feitos os gastos e se eles devem ser realizados. Muitas vezes são cortes de gastos da diretoria, aí entre o sócio, entre o empresário. Então, muitas vezes, ele também acaba refletindo que ele tem gastos desnecessários. Então, isso tudo, para média e para pequena empresa, precisa de um auxílio para implementar. E precisa, principalmente, o mais importante é o empresário entender a necessidade do envolvimento da equipe. Porque se a equipe não estiver envolvida, o que numa grande empresa, normalmente já tem políticas de meritocracia, de bonificação. Funciona. Então, ele tem que entender que precisa do envolvimento da equipe e um líder de projeto, que a gente chama. Alguém lá dentro que seja responsável por implementar e tocar esse projeto. Flávia, custa caro? O empresário pode estar se perguntando agora, né? Principalmente o pequeno e o médio, que necessitam da consultoria. Custa caro? O investimento é muito alto? Não precisa citar valores, mas dá para você ter uma ideia para a gente, dar uma ideia para a gente do volume de investimento que uma empresa precisa? São muitas horas trabalhadas, porque precisa da implementação. Então, a consultoria, a gente acredita que tem que estar lá dentro, não basta apenas falar como deve ser feito. Tem que colocar a mão na massa. Tem que colocar a mão na massa. Então, são muitas horas de trabalho. Mas, normalmente, a economia gerada no primeiro ano, ela é o dobro do que foi o gasto com a consultoria. Então, no primeiro ano, o empresário já vê economia líquida, mesmo pagando a consultoria, e a partir do ano seguinte, aquela economia fica só para a empresa. Né? O que normalmente a gente indica é o primeiro ano tem essa implementação, que acaba sendo um gasto maior, e no ano seguinte, implementado, apenas uma consultoria mesmo, aí só um acompanhamento. Então, toda aquela economia gerada, ela acaba retornando. Na última benefício que vale a pena. Exato. E Flávia, me conta uma coisa, um empresário que implementa o orçamento base zero dentro da sua empresa, para o resto da vida, vamos colocar assim, é infinito, tem que haver uma renovação aí, uma atualização de quanto em quanto tempo, como é que funciona? A empresa todo ano tem que parar para fazer um orçamento.
Então é anual. É ano anual. a ano tem que parar E sentar. É aquele orçamento que a gente já faz a projeção para o exato. próximo ano, mas aí dentro já do conceito do orçamento base zero. Conceito base zero. E também tem que ter um acompanhamento. O que a gente indica é mensal. Mensalmente, o responsável por aquele centro de custo, ele tem o orçamento dele, ele tem o efetivo, ele vai ter que explicar a variação. Por que que ele estourou, se ele conseguiu economizar, se foi uma postergação, se foi uma antecipação de gastos e já com plano de ação. Estourei, mas eu já tenho um plano de ação. Planejamento, né, Flávia? Exato. Planejamento é uma coisa básica dentro de casa, na empresa, na vida social, em todos os lugares, né? Assim que funciona. Exato, pensar antes de gastar. Tá certo. Obrigada pela troca de experiências, por compartilhar o seu conhecimento com a gente. Com certeza, muitos catarinenses agora já têm uma opção aí, um caminho, né? Isso é muito bom. Muito obrigada, Flávia. Obrigada a você, Lene. Obrigada para você que assistiu Quem é Quem em todo o estado. Você curte agora o seu domingo, com certeza. Um bom domingo para você. Uma boa semana. A gente se fala no domingo que vem. Até lá.